Eles compartilhavam com o senhor o que estava acontecendo nos acampamentos? Eu nunca fui ao acampamento, não compartilhava nada do acampamento. Eles não iam lá para compartilhar comigo posições políticas, nada disso. Eles iam lá para tirar foto, para fazer... Vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Muito obrigada. Isso a senhora está dizendo. Os vídeos estão aqui. Eu não vou passar porque não tem mais tempo. A senhora está dizendo, pô. Eu quero só fechar, na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que Presidente, por Passa a favor, palavra. é muito Peraí. Que coisa maravilhosa! Que delícia! Ai. Quarta-feira, 27 de setembro, 7h01 da manhã. Qual é, general Heleno? Qual é? Pô, peraí, general. Ai, que maravilha. Muito bem, isso aí foi um trecho da CPI de ontem. Eu vou passar mais um trecho depois aqui. O general Heleno esteve ontem, né? General Heleno esteve ontem. Aliás, me falaram que o general Heleno não é carioca. Fiquei muito decepcionado, né? Alguém falou que o general Heleno é de Curitiba. Acabei não pesquisando isso hoje de manhã, né? O general Heleno é do Leblon de Curitiba, né? Com esse sotaque aí, né, gente? Qual é, general? Qual é? Tudo bem, gente? Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aí. O programa está sendo feito hoje de forma remota, porque eu estou em viagem, estou em Brasília, aliás, né? Não vim para ver o general Heleno. Não viemos fazer isso. Bom dia para todo mundo que está já no nosso chat. Eu vi que tem muita gente aí já, do Crato a Lisboa. Gente que também tá mandando alô aí do Porto, da cidade do Porto, né? Também de Porto Alegre, também de Salvador, também do Rio de Janeiro, do Recife. Muito obrigado a todo mundo que já está comentando. Bom dia para a comunidade do ICL, bom dia para quem nos acompanha pela TVT, em São Paulo e Grande São Paulo, pela televisão, rede aberta, né? Televisão aberta, também pela Rádio Brasil Atual e pela TV Quirimurê, lá na Bahia. Muito obrigado pela audiência de todo mundo, o pessoal que tá chegando aí, Fortaleza, São José dos Campos, Jaguariúna, Mogi das Cruzes, Indaiatuba. Muito bem, bom dia comunidade GCL. E ontem estou em Brasília também, porque ontem nós inauguramos um estúdio do ICL em Brasília. Tava maravilhoso, muita gente lá. Depois, para quem continuar acompanhando aqui, o ICL Notícias primeira edição, que começa às 8 horas, com certeza a gente vai mostrar direito o estúdio para vocês, maravilhoso. A Heloísa Vilela estava radiante ontem, porque agora terá um estúdio. O Misael também. Os dois estavam lá muito felizes, claro que o Edu estava felizão também, tava todo mundo, tava uma galera da equipe do ICL lá. Então, gente, parabéns demais para quem montou também. Parabéns ao nosso profeta. Você sabia que nós temos um profeta no ICL? O ICL tem um profeta. O profeta é o homem que monta todos os estúdios do ICL, montou o nosso estúdio do Desperta lá, que nós temos nosso estúdio maravilhoso, né? Montou também o estúdio em São Paulo e agora um estúdio novinho em Brasília para fazer o programa de Brasília. A Heloísa Vilela e o Misael vão entrar direto desse estúdio. Abre-se um espaço legal do ICL também para fazer entrevistas, para convidar gente, para fazer programas especiais. Então tava muito legal ontem, muita gente compareceu. O estúdio tá lindo e assim, gente, para quem tá acompanhando o crescimento do ICL, eu vejo que tem muita gente que nos acompanha aqui, que é comunidade ICL raiz mesmo, que tá desde o comecinho aqui, que acompanha cada passo. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanha os programas. Muito obrigado a quem faz os cursos do ICL também, tanto quem faz quanto quem tem a possibilidade de fazer a doação, né, dos cursos para as pessoas que não têm possibilidade. São dezenas de milhares de pessoas, gente, dezenas de milhares de amigos que estão ali, que nos acompanham aqui, que torcem pelo crescimento do ICL, que republicam nossos vídeos nas redes sociais, que passam para as pessoas que não conhecem, que avisam no Zap, olha só, tem isso aqui, tem esse canal, dá uma olhada nesse programa, né? Muita gente está chegando esse ano. O próprio Desperta, vocês viram como a gente começou, né? A gente começou aí faz o quê? Uns 6 meses, eu acho, 7 meses, eu não sei se o programa já fez 7 meses, na verdade. A gente fez uma audiência absurda nesse horário da internet, somos a maior audiência da internet nesse horário, principalmente de programas noticiosos, de longe, né?
Ontem, de novo, a gente bateu mais de 16 mil pessoas assistindo o programa só nas redes sociais. Nós ainda temos a TV, ainda temos o rádio. Então o programa tá indo, tá chegando longe. As pessoas falam, as pessoas vêm falar com a gente. É muito legal ver o carinho de todo mundo. Isso aqui está sendo feito junto com vocês, né? Vocês sabem que a maneira como o ICL se financia, a maneira como isso aqui tudo está crescendo, tem a ver diretamente com o que vocês estão fazendo junto conosco, participando do ICL. Então, esse estúdio de Brasília, que ficou maravilhoso, ficou incrível, ele está sendo feito graças ao que vocês estão fazendo também. Aqui a gente tem uma simbiose entre a galera que assiste, a galera que participa dos cursos e todo mundo que apresenta os programas, que está nos bastidores, que está na produção, que está fazendo isso aqui acontecer, né? Então, gente, muito, muito, muito obrigado. E não custa lembrar, claro, né? Por favor, quem puder, simplesmente pega o link dos programas e divulga. Só isso. Um gesto mínimo para a gente chegar cada vez em mais pessoas, para que a gente possa crescer mais, porque o crescimento de fato do ICL depende do crescimento da comunidade, né? Tá diretamente ligado. Se a comunidade cresce, a gente consegue crescer aqui. Então a comunidade foi crescendo, a gente montou um outro estúdio, montou o estúdio do Desperta. O estúdio é maravilhoso, é incrível. Um dia, aliás, eu vou fazer uma entrada do estúdio do Desperta, vou mostrar o estúdio pelo celular para vocês. É tudo que vocês estão vendo aqui, né? É tudo artesanal, tudo feito à mão, tá tudo penduradinho lá, bonitinho, né? Essas chapas de acrílico, a gente foi lá, fez tudo com carinho. Agora o estúdio de Brasília também tá bonitão lá, tá lindo. Vocês vão ver como tá o estúdio quando a Heloísa entrar. Vocês vão ver a beleza que tá a coisa. Então, para isso crescer, depende diretamente da nossa comunidade crescer. Então, para começar o programa de hoje, por favor, quem puder, simplesmente avise as pessoas. Tem muita gente que já conhece o ICL, né? Eu tenho até brincado que virou uma ICL mania, porque muita gente nas ruas vem falar com a gente. Gente, muita gente mesmo, tá? Não tô falando aqui só para aparecer. Vocês sabem que eu tive uma experiência de ficar conhecido muito rapidamente, uns 4, 5 anos atrás, por causa do Intercept, por causa da Vaza Jato. Então eu sei do que eu tô falando, tá? Eu sei como é a recepção das pessoas na rua, nos aeroportos, nos lugares que a gente está públicos, né? Quando as pessoas encontram. E como eu falei ontem lá, inclusive, numa roda de conversa, é só equiparado ao que eu vi, particularmente, a minha experiência pessoal. A ICL mania que está rolando hoje é só comparado ao que eu vivi quando estourou a Vaza Jato, de quantidade de pessoas que vêm falar comigo, que vêm agradecer, que vêm falar que está muito legal, que vêm dizer, olha que bom que o ICL está aí, uma mídia progressista, crítica, né? Tem a liberdade absoluta para as pessoas falarem o que quiserem aqui, isso é maravilhoso e é muito raro, aliás, muito, muito raro. Então, assim, a coisa tá rolando, a coisa tá andando. E agora um estúdio novo em Brasília, que, aliás, eu já falei para a Heloísa Vilela ontem, se ela me autorizar, eu quero usar o estúdio, então todas as vezes que estiver em Brasília, eu quero fazer o Desperta de lá, do estúdio novo também, né? Para fazer um grande programa para vocês aqui também, tá bom? Vamos lá, gente, temos muitas coisas hoje acontecendo, né? Então vamos começar com a CPI das Americanas. A CPI das Americanas aprovou um relatório ontem, tava todo mundo esquecendo, né? Teve a CPI aí dos atos golpistas, aquela coisa toda. A CPI das Americanas acabou ficando meio de lado, mas a CPI das Americanas acabou ontem e o relatório aprovado, inclusive, apontou um total de quantos indiciados pela fraude? Vocês querem adivinhar? Vocês querem que eu dê 10 segundos para vocês colocarem no chat quantas pessoas vocês acham que o relatório da CPI das Americanas apontou como sendo responsáveis pela fraude. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Isso mesmo, 0 pessoas. CPI das Americanas aprova relatório que evitou apontar culpados. A notícia aqui da Carta Capital, né? Até o momento, investigações mostram uma fraude contábil para esconder um rombo de ao menos 20 bilhões de reais. É mais do que isso, né? Fala-se em 40, 50 bilhões de reais, né? A CPI das Americanas aprovou na terça-feira o relatório apresentado pelo deputado Carlos Chiodini, que evita apontar culpados pela fraude bilionária na varejista. Ou seja, aconteceu uma fraude. O maluco dessa história toda é que a empresa admite a fraude. Então, assim, não é ninguém que está falando, é a própria empresa que está falando. Aliás, foi a empresa que veio a público em uma coletiva de imprensa e falou: olha, nós temos chamaram inicialmente de inconsistências fiscais, né?
é um nome bonito, né? A linguagem burocrática ela é criada para mentir para as pessoas, né? Vocês sabem disso, né? Teremos contingenciamento de verbas. O que, que é isso? Vai faltar dinheiro, né? Acabou o dinheiro, né? Temos aqui uma inconsistência fiscal. O que, que é isso? Os caras passaram a mão no caixa das Americanas e mentiram para o mercado, né? O parecer foi aprovado por 18 votos favoráveis e 8 contra. No documento, o parlamentar Carlos Chiodini, vamos falar de novo, eu já falei sobre o Carlos Chiodini, aliás, que participou de um treinamento, de um programa político do Lehman, da Fundação Lehman, então eu não preciso dizer mais nada aqui, né? Eu não vou nem avaliar a qualidade do programa, nem nada. Agora, de fato, é um cara que era o relator da CPI das Americanas. Um dos controladores das Americanas era o Lehman, depois virou acionista de referência, né? No linguagem popular, assim, vamos colocar assim, gente, era o dono, tá? O patrão. Senão a gente fica nesse negócio, acionista de referência, o controlador, não sei, ninguém entende o que era. Era o dono. Lehman era dono das Americanas. Ele e outros 2 grandes sócios. O Carlos Chiodini participou de um programa da Fundação Lehman, né? De democracia, sei lá o que, blá, blá, blá. Então, assim, primeira coisa, esse relator deveria se declarar impedido quando foi participar dessa CPI. Primeira coisa. Isso não aconteceu, eu levantei essa bola aqui no Desperta, né? Nada aconteceu. E aí, no documento, o Carlos Chiodini afirma que o conjunto probatório converge para um possível envolvimento de pessoas que integravam o corpo diretivo da companhia, ex-diretores e ex-executivos. Mas diz que os elementos colhidos durante os trabalhos da CPI não se mostraram suficientes para a formação de um juízo de valor seguro bastante para atribuir autoria e para fundamentar eventual indiciamento. O que o relator está falando aqui? Olha, a gente fez uma CPI e parece, né, pelo que a gente viu, que os ex-diretores e os ex-executivos cometeram uma fraude. Mas, contudo, pessoal, os elementos colhidos durante a CPI não nos permitem indiciar ninguém. Agora eu vou perguntar uma coisa. Foi pedido algum tipo de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático dos ex-controladores? Resposta: não. Foi sequer cogitada e colocada em votação, muito menos, o convite para que eles participassem da CPI? Alguém, por acaso, na CPI das Americanas, viu o Jorge Paulo Lemann sentado lá, como nós vimos o general Heleno ontem? Não. Beto Sicupira? Não. Herman Telles? Não. Então, meu caro Carlos Chiodini, é matematicamente possível acontecer o seguinte: se o senhor não investiga, o senhor não tem elementos suficientes para indicar. Não lhe parece uma coisa meio óbvia? Eu acordo às 5 horas da manhã para fazer esse programa e às vezes eu acho que eu tô fazendo papel de palhaço aqui. Isso aqui que o relator falou ontem é chamar a mim e a vocês de idiotas, de palhaços. Isso seria o equivalente, porque veja bem, uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão, enquanto ela está instaurada, ela age, grosso modo, com as diferenças que há, obviamente, ela age como uma delegacia de polícia. Cada deputado, cada senador que participa da CPI é um investigador. Tanto é assim que a CPI tem poderes para pedir quebra de sigilo, por exemplo, e prender pessoas. Nós vimos na CPI da Covid que uma pessoa saiu presa de lá porque mentiu durante o depoimento. Isso é o equivalente a você mentir durante o interrogatório da polícia. E o delegado olhar e falar, não, você está claramente mentindo. Né? Então tem poderes de polícia. Ora, se um delegado abre um caso para investigar uma fraude fiscal em uma empresa, um delegado, esqueçam a CPI, tá bom? O delegado foi lá e abriu o caso. A PF, vamos supor. A PF vai lá investigar a fraude das Americanas. Se a PF não pede nenhuma quebra de sigilo bancário, não faz nenhuma diligência, não pede nenhuma quebra de sigilo telefônico, não pede nenhuma quebra de sigilo telemático, e não convoca ou convida as pessoas envolvidas para serem ouvidas,
Como diabos ela vai ter elementos para indiciá-las, senhor Carlos Chiodini? O senhor está fazendo as pessoas de palhaços, tá bom? É importante a gente, 7h15 da manhã, pelo menos pontuar aqui, já que não vai acontecer absolutamente nada em relação a esse caso, que o senhor acha que nós somos idiotas, mas alguns de nós aqui que estamos vendo esse programa, felizmente não somos. A gente consegue saber quanto é 1 mais 1, né? A gente sabe o ABC. A gente acorda cedo aqui, o deputado. Se o senhor, que participou de um programa da Fundação Lehman, vira relator da CPI das Americanas, do Lehman, durante a CPI, o seu grupo político, que está comandando a CPI, porque era a maioria ali, não tem interesse nenhum em fazer investigação, não pede quebra de sigilo dos controladores, que são os principais nomes das Americanas. Isso é o equivalente ao senhor investigar uma organização criminosa, que não é o caso aqui, porque não podemos saber, porque os senhores não investigaram. Agora, isso é o equivalente ao senhor Carlos Chiodini, se o senhor fosse delegado e estivesse investigando uma organização criminosa, e o mundo inteiro soubesse que os capos da organização, que os chefões são o fulano, o beltrano, o ciclano, e o senhor simplesmente ignorasse a existência dessas pessoas. Foi exatamente o que os senhores fizeram nesta CPI. Sem pedido. Vocês sequer convidaram. Veja bem, eu não estou falando nem em intimá-los como investigados. Porque uma CPI pode intimar alguém ou pode convidar alguém. Os senhores sequer convidaram o Jorge Paulo Lemann e os seus 2 sócios para participar da CPI. Quanto menos pedir a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático deles. Então, por óbvio, deputado, não vai haver elementos para indiciá-los. A matemática está bem clara aqui, né? Eu estou deixando isso aqui registrado porque, de novo, não vai acontecer absolutamente nada com essa gente, protegidos da maneira como foram. Agora, vamos deixar escancarado aqui. Esta CPI foi criada para fazer fumaça, para eventualmente gerar capital político para meia dúzia que participou dessa CPI. Tem gente muito boa lá, já vou falar de alguns. E para no fim das contas, sabe para que ela serve? Para marketing, porque a partir de agora, Lemann, Telles e Sicupira vão poder falar o seguinte: veja bem, nós fomos inclusive investigados por uma CPI e não aconteceu nada. Então, o resultado dessa CPI reforça a posição das pessoas que deveriam ser investigadas e responsabilizadas. Isso aqui é jogo de cena. Jogo de cena. Democracia fake de compadrio. Broderagem, parceria. Isso aqui é o nome desse negócio, é isso aqui. Tá bom, senhor Carlos Chiodini? Então, o senhor, por mais boa vontade que tenha, PMDB de Santa Catarina, né? Também, se gostou do que eu falei, gostou. Se não gostou, não gostou também. Não, isso não é problema meu. Se o senhor tivesse feito um trabalho decente na CPI, a gente não estaria debatendo esse assunto aqui, né? E agora o Sérgio Rial, que era o presidente das Americanas, que assumiu as Americanas e depois divulgou a fraude, quer fazer um acordo para encerrar o processo sobre as Americanas na CVM. Então é assim que isso aqui vai acabar, tá bom, gente? A defesa do Sérgio Rial indicou à CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que deseja fazer um acordo para encerrar o processo relacionado às Americanas, no qual ele é réu. O ex-CEO relâmpago da varejista fez a indicação em 1º de setembro, e esse movimento lhe garante 30 dias úteis para apresentar uma proposta de termo de compromisso, expressão da burocracia da CVM para acordo, né? Para a gente passar um paninho. Vamos lá, passar um paninho. No mesmo processo, a defesa de outro réu, João Guerra Duarte Neto, também indicou que pretende apresentar um acordo. O executivo substituiu interinamente o Real no comando da companhia após a revelação de fraude contábil multibilionária nas Americanas. Diretoria financeira também quer um acordo, né? Então, outros diretores que também estão envolvidos nisso também vão pedir acordo. Então, no fim das contas, gente, a CPI virou um documento político de salvo-conduto, um passapano, um grande cartão de visitas, principalmente para os bilionários, os 3 bilionários, para dizer, não, gente, ó, veja bem, a gente foi até investigado por uma CPI, ninguém encontrou nada. Bom, é claro que ninguém encontrou nada. Ninguém encontrou nada porque ninguém procurou nada.
né? Se você não procura, você não encontra. Né, senhor Carlos Chiodini? Se vocês não procurarem, obviamente vocês não vão encontrar, né? Não vai cair um chumaço de papel com provas do envolvimento de ninguém nessa fraude de uma árvore quando o senhor estiver caminhando por Brasília. Posso imaginar que não caia. Que bom se caísse, né? Não vai acontecer. E agora essa gente vai tentar fazer um acordo na CVM, não haverá investigação em relação a isso, e tudo isso passará como a maior fraude da história do mercado de capitais do Brasil, em que absolutamente nada acontecerá. Nada. Aliás, eu fiz a comparação aqui, né? Para quem gosta de usar o argumento da política, do roubo, do petrolão, da Petrobras, não sei o quê, vai de novo a comparação aqui para a gente encerrar esse assunto. Total de dinheiro que foi contabilizado no caixa da Petrobras, que foi recuperado durante toda a Lava Jato. Toda a Lava Jato. 6 bilhões de reais. Não está exatamente claro se esse dinheiro veio mesmo, se voltou e nem para onde foi, que aliás é o que está sendo investigado pelo Corregedor Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão agora, em relação ao dinheiro da Lava Jato, para entender exatamente onde essa grana foi parar. 6 bilhões. 6. Tá bom? 6. A fraude das Americanas é quase 10 vezes o tamanho disso. No passado, reviraram o país de cabeça para baixo. E foi dar em Bolsonaro. Esse foi o resultado da coisa toda. Agora, isso aqui é notícia de rodapé de jornal do Brasil. Não está na manchete de nenhum portal. Nenhum. Nem ontem, nem hoje. Ontem foi o relatório e hoje é o pós-relatório. Não está na principal parte de nenhum jornal e nenhum portal do Brasil. Zero. Zero atenção para isso. Tá bom? E assim acabamos a CPI das Americanas, né? Uma notícia importante que já tinha saído, quero deixar registrado aqui, porque foram os 2 únicos parlamentares que foram lá fazer um trabalho sério na CPI. O Tarcísio Mota e a Fernanda Melchiona apresentaram um relatório em separado. Infelizmente é um relatório que não tem um valor no sentido de que você consegue dar encaminhamento com ele, né? É uma forma de protesto. Então, o PSOL, através dos deputados federais Tarcísio Mota e Fernanda Melchiona, protocolaram, já tinham protocolado na semana passada, né? Mas agora com o relatório final, para a gente dar luz a isso aqui, um relatório separado da CPI das Americanas, o documento paralelo apresentado pelo relator Carlos Chiodini, né? Esse documento paralelo pede a responsabilização do trio de acionistas majoritários da companhia por abuso de poder. E isso está dentro da lei, inclusive. A lei a qual eles deveriam responder. E, obviamente, não vão. Então, mando aqui os meus parabéns para o Tarcísio e para a Fernanda, porque foram os 2 únicos deputados que entraram ali de maneira séria, querendo fazer alguma coisa, estavam em minoria, obviamente não iam conseguir fazer nada, mas pelo menos conseguiram ali apresentar um relatório em separado no final. Isso aqui fica como um documento histórico. Esse aqui era o relatório das Americanas que deveria ter sido e não foi. Aliás, muito melhor do que esse, porque obviamente a Fernanda e o Tarcísio não tiveram o poder de quebrar os sigilos desses 3 senhores e muito menos de ouvi-los, né? Caso tivessem feito, a coisa teria saído melhor ainda. Tá bom? E assim acabamos, né? Que beleza. Olha, isso aqui é a manchete principal do UOL hoje. Vejam só, né? É uma notícia super importante, claro, mas isso aqui é a grande manchete principal do UOL hoje. E a matéria das Americanas está em lugar nenhum ali, que eu tive que procurar no Google, literalmente. Eu tive que ir lá colocar no Google CPI Americanas relatório, porque não estava na capa de absolutamente nenhum portal brasileiro. Vocês sabem, as Americanas é uma das maiores anunciantes do Brasil, né? Sabe como é que funciona essa coisa, né? Vai lá, bota um caminhão de dinheiro na imprensa e a imprensa não toca no assunto, né? No intervalo do Big Brother, não sei o quê, né? É um dos maiores anunciantes do Brasil, historicamente. E fora que o grupo do 3G Capital, que é o grupo dos 3 bilionários, estrela brasileiros, não tem só as Americanas, né, gente? Tem Burger King, tem uma série de outras coisas, né? Então vocês imaginam que essa gente vai ser incomodada, né? Farmacêuticas abandonam pesquisas e superbactérias já matam 1 milhão de pessoas por ano. A indústria farmacêutica está abandonando as pesquisas de novos antibióticos ao mesmo tempo em que salta de 700 mil para 1,2 milhão o número de mortes relacionadas a superbactérias resistentes aos medicamentos tradicionais. Isso é um alerta
da Organização Mundial da Saúde. O micro-organismo pode causar pneumonia, né, esses novos micro-organismos, né, infecção urinária e infecção da corrente sanguínea. Seus efeitos vão de taquicardia, febre e inchaço até a falência múltipla dos órgãos. E as farmacêuticas não estão investindo. O número de pesquisas de novos antibióticos é insuficiente diante da crescente propagação da resistência antibacteriana, diz a OMS. Hoje, porém, a maioria dos antibióticos do mercado são variações de medicamentos desenvolvidos ainda na década de 1980. Qual é a grande questão em relação a isso? A gente deu essa notícia, inclusive, na segunda-feira. Qual é o grande medicamento estrela do momento no mundo? Talvez um dos medicamentos de maior sucesso da história da indústria farmacêutica. O tal do Ozempic, né? Que é um medicamento para emagrecer, né? Eu mostrei aqui, inclusive, que a empresa que fabrica o Ozempic, ela tem uma avaliação de mercado hoje, ela fica sediada na Dinamarca. Ela tem uma avaliação de mercado hoje maior do que o PIB da Dinamarca, vendendo remédio para emagrecimento. O próprio PIB da Dinamarca foi revisado algumas vezes esse ano, foi revisado para cima. A Dinamarca teria um PIB bem mais modesto ou até uma retração econômica. O PIB foi revisado para cima. E o nome da farmacêutica que produz esse medicamento foi citado 30 vezes no relatório. Tá bom? Então, gente, por óbvio, como a gente fez a matemática ali do senhor Carlos Chiodini, né? Se você não investiga, você não tem investigação, né? Se você não ouve, as pessoas, você não vai ter indiciados. Se você não quebra sigilo, você não tem elementos de prova, né? Então a gente vai fazer a matemática de novo aqui. Vocês acham que as indústrias farmacêuticas, que são na sua imensa maioria privadas, vão investir mais numa pesquisa para um novo medicamento para emagrecimento ou para combater superbactérias? É óbvio, né? E aí a gente viu a importância do investimento em saúde pública na Covid. Em relação às vacinas, por exemplo. No Brasil, os casos da Fiocruz do Butantan. Então preocupa bastante isso, né? Quem já teve internado aí nos últimos anos ou teve familiares internados sabe que é uma grande tensão você entrar no hospital por conta dessas bactérias, né? Quanto mais tempo você fica lá, maior a chance de você pegar uma bactéria. Eu tive meu pai internado durante muito tempo, né? E o nosso maior medo não era que ele morresse por conta da doença que ele tinha, que acabou acontecendo um tempo depois. Mas era porque a condição em que ele estava lá, meu pai acabou sendo entubado, inclusive, a condição que ele estava lá, ele estava exposto a bactérias 24 horas por dia. E todo o corpo médico lá do hospital, as enfermeiras, todo o pessoal lá falava, ó, o grande problema é que ele estando aqui, ele está no risco de contrair uma bactéria. E os medicamentos que se usa hoje em dia, a gente não sabe mais se vai funcionar. Não sabe. Tanto é que muitas vezes se dá coquetel de medicamento para saber se a coisa vai andar, né? Então, preocupante isso. Isso é a manchete do UOL hoje, né? Vamos lá rapidamente sobre a escolha do ministro do STF. A Rosa Weber está deixando o STF hoje, aliás, último dia da Rosa Weber, e a Folha traz aqui uma notícia de bastidores. Ala do Planalto resiste à escolha de Dino para o STF e insiste em Messias. Favoritismo do ministro da Justiça é visto com ressalvas por parte dos aliados de Lula. Ministro da AGU tem apoio de Padilha e Jacques Wagner. Uma ala do Palácio do Planalto ainda resiste na ideia de nomear o Flávio Dino como ministro da Suprema Corte, né? No lugar da vaga da Rosa Weber. Ele é apontado por aliados do presidente Lula como favorito na disputa. Não só por aliados, o Flávio Dino, de fato, agora, né, nas últimas horas, nos últimos dias, se tornou realmente o nome que está na cabeça dessa corrida para virar o próximo ministro do STF. Uma coisa curiosa que aconteceu essa semana, uma notícia de bastidores que eu trago aqui para vocês, que eu fiquei sabendo por colegas jornalistas, né? O Flávio Dino tinha várias entrevistas marcadas com a imprensa e cancelou todas, tá? Cancelou todas as entrevistas. A brincadeira entre os colegas jornalistas não, mas isso não tem absolutamente nada a ver com o STF, né? Essa é a brincadeira. Então, há sinais de que, de fato, a coisa está se encaminhando para o nome do Dino. Alguns petistas, entre eles o ministro Alexandre Padilha,
e o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, defendem que o presidente indique à corte o advogado-geral da União, Jorge Messias. Bom, vai ter muito falatório em relação a isso, né? Essa manchete poderia também ser escrita de várias formas diferentes, né? Porque a ala do Planalto resiste à escolha de Messias, a ala do Planalto resiste à escolha de fulano, né? Sempre vai ter uma parte das pessoas, é um grupo político que prefere A, B, C ou D, né? Mas o fato é que o Dino entrou nessa briga mesmo, as conversas estão andando, né? E eu lamento informar, inclusive, para as pessoas que estão fazendo a campanha em relação a uma ministra negra no STF, que parece que está se encaminhando para esses nomes aqui, de fato. Aliás, eu próprio fiz campanha e estou em campanha até agora, né? Publiquei nas minhas redes sociais, falei no programa aqui, né? Que acharia importante que a escolha fosse nessa direção. Mas o tempo está acabando, hoje é o último dia da Rosa Weber no Supremo, as escolhas estão se afunilando e não parecem surgir mais nomes para além desses que estão aqui, né? Tem o Jorge Messias, tem o Bruno Dantas, que é outro que até uma semana atrás estava sendo muito falado, agora aparentemente perdeu um pouco de força, e possivelmente o Dino, né, seja hoje o nome mais forte para suprir essa vaga da Rosa Weber, né? Quem escolhe é o Lula, muita gente fala, né? Óbvio que quem escolhe é o Lula, né, gente? Acho que mais de novidade vocês têm pra gente? A chuva é molhada também, né? O sol nasce todos os dias, né? As pessoas usam os argumentos, né? Porque tem muita gente falando, olha, seria importante ter uma ministra, uma mulher, né, para cumprir essa vaga, preferencialmente uma mulher negra. E algumas pessoas da militância petista não gostam que se faça esse tipo de coisa, né? Porque algumas pessoas, eu tenho a sensação, que elas acham que a gente vota em outubro e joga o título de eleitor fora. Depois só aparece depois de 4 anos, né? Eu lamento informá-los que não é assim, tá bom? As pessoas têm o direito de fazer as suas reivindicações e dizer que quem escolhe é o Lula não diz absolutamente nada, né? Como dizer que a chuva é molhada, né? É óbvio que quem escolhe o Lula, e quem escolhe o Lula somos nós, né? É assim que funciona. Então, como nós escolhemos o Lula, para o Lula escolher as coisas, nós temos o direito a dizer, olha, eu acho que a gente quer assim, a gente quer assado, né? A gente quer virado, né? Por quê? Quem escolhe é o Lula. Mas quem é que escolhe o Lula? A sociedade civil, né? Hoje estamos num programa matemático aqui, né? Falando obviedades. Muito bem, vamos seguir aqui. O TSE excluiu as Forças Armadas da fiscalização das urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou hoje resolução que exclui as Forças Armadas do rol das entidades fiscalizadoras das urnas eletrônicas. A medida ocorreu após uma consulta do presidente da Corte, Alexandre de Moraes, em um ano após as crises entre o tribunal e os militares durante o governo Jair Bolsonaro. O STF também deixou de ser uma entidade fiscalizadora, mas 3 ministros do Supremo compõem o TSE. A proposta foi lida por Moraes na sessão e aprovada por unanimidade pelos demais integrantes do TSE. A costura já estava sendo feita desde o início do semestre e a decisão ocorre nos preparativos para os testes de segurança das urnas que serão usadas nas eleições do ano que vem. Não se mostrou necessário, razoável e eficiente a participação das Forças Armadas no rol de entidades fiscalizadoras do Sistema Eletrônico de Votação e na Comissão de Transparência Eleitoral, disse o Alexandre de Moraes ontem. Moraes agradeceu a parceria com as Forças Armadas, né, uma parceria que acaba com a clássica parceria que acaba com um entrando com o pé e o outro entrando com a bunda, né? Especialmente na segurança dos eleitores e no apoio logístico dos militares. E diz que tais medidas continuarão a ocorrer. Ou seja, as Forças Armadas permanecem participando das eleições, como? Fazendo o que lhes compete, né? Que é carregar a urna de um lado para o outro, né? Fazer segurança em algumas áreas, eventualmente, se precisar ajudar a desobstruir estradas, aquela coisa toda, né? As Forças Armadas não participam mais do quê? Da fiscalização das urnas. Por quê? Porque não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. O que é que tem a ver os militares participarem da fiscalização das urnas e do processo eleitoral? Absolutamente nada a ver. Para a gente não confundir, gente, as Forças Armadas são instituições que são mantidas pela sociedade civil. Assim como a Receita Federal, assim como a Polícia Federal, assim como o Ministério Público, assim como, né?
Não são criações da natureza. Não surgiram de combustão espontânea. Então, por que raios as Forças Armadas tinham que participar do Comitê de Fiscalização? Então, vamos colocar também os auditores da Receita Federal, vamos colocar também o Ministério Público lá, da associação de classe deles lá, vamos colocar todos os juízes do Brasil, vai ter um representante de cada juiz, o Ministério do Trabalho, os juízes do trabalho, vamos botar todo mundo então. Qual a diferença? Nenhuma. Qual a capacidade das Forças Armadas de fazer esse trabalho? Zero. Por que é que isso foi feito no ano passado? Foi um movimento político para aproximar as Forças Armadas do TSE, para ver se alguns generais aí, como o general Heleno, por exemplo, paravam de falar bobagem sobre fraude nas urnas. Não resolveu. Esse foi o movimento do ano passado. Olha, vamos trazer esses caras para cá, sabe? Sabe o cara que tá fora de uma turma e fica falando mal da turma? Daí a turma decide, tá, vamos chamar o cara aqui. Daí o cara senta na roda aí, e daí o cara para. Mas o cara sentou na roda e continua falando mal da turma. E agora a turma mandou ele embora de novo. E fez muito bem, inclusive. Né? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O STJ julga impasse na massa falida do Ike Batista. Lembram do Ike Batista? Credores temem calote de R$1 bilhão. O STJ começa a decidir hoje sobre um impasse que paralisou o processo de falência de duas empresas de Ike Batista e deixou credores sem saber se receberão uma dívida de R$1 bilhão. Os advogados do Ike pediram que duas falências sejam processadas no Rio de Janeiro. O pedido da justiça requer que os processos de falência da MMX Sudeste, que ocorre em Belo Horizonte, e da MMX Mineração de Metálicos, que ocorre no Rio de Janeiro, sejam processados pela mesma vara empresarial do Rio de Janeiro. O STJ concedeu uma liminar que paralisou os processos. A ordem provisória ocorreu há 1 ano. Com isso, não foi possível vender nenhum ativo para pagamento dos credores, tanto em Minas como no Rio de Janeiro. A MMX Mineração e Metálicos era uma holding com participação de outras empresas do grupo do Ike. Ela pediu recuperação judicial em 2016 e teve falência decretada em 2019. A MMX Sudeste era um braço da holding que atuava com mineração em Minas Gerais. Ela pediu recuperação judicial em 2014 e teve falência decretada em 2021. Esses tempos são inacreditáveis. 2014, a gente está em 23. No ano que vem faz 10 anos que tem um fantasma arrastando correntes pelos tribunais sem nenhum tipo de decisão. Eu não quero nem imaginar a quantidade de grana envolvida nesse negócio e pela experiência que nós temos em relação a esse tipo de processo, eu não quero nem imaginar os motivos pelos quais várias decisões foram tomadas para que essa história durasse 10 anos. Tá bom? E fico por aqui porque não vou falar mais nada em relação a isso. Agora o STJ vai tomar uma decisão definitiva sobre o caso. O tema será discutido na sessão desta quarta-feira à tarde. O Ike era um desses grandes bilionários, estrela, né? Surgiu uns anos atrás e meteoricamente desapareceu. Deputados dizem que texto que prevê a inelegibilidade de Bolsonaro foi alterado depois de votação para beneficiá-lo. Notícia da Mônica Bergamo lá na Folha de São Paulo, um artigo da mini reforma eleitoral. Eu não acho esse nome correto, né? Mini reforma eleitoral vai mudar um monte de coisa, não tem de mini, não tem nada essa reforma. Um artigo da reforma eleitoral aprovado no dia 14 de setembro pela Câmara dos Deputados está causando polêmica entre parlamentares. É o que define o período que uma pessoa fica inelegível depois de condenada pela Justiça Eleitoral por irregularidades previstas em lei. Falou inelegível, apareceu ele. O texto publicado depois da votação do tema na Câmara diz que um político fica inelegível pelo prazo de 8 anos, contado da data da eleição na qual ocorreu a prática abusiva. Parlamentares do PT e do PSOL, no entanto, afirmam que o artigo divulgado não é o mesmo que foi lido no plenário e aprovado pela maioria dos deputados. O texto teria sido modificado depois de votado e a mudança beneficiaria quem? O inelegível, claro. Pelo texto publicado, esse que está sendo questionado, o Bolsonaro poderá se candidatar novamente à presidência em 2030, já que ele foi condenado por irregularidades na eleição que teria ocorrido 8 anos antes, em outubro de 22, né? 31 de outubro de 22.
Os parlamentares que denunciaram a mudança do texto, no entanto, afirmam que uma emenda apresentada pelo PT, que foi lida e aprovada em plenário, dizia que a pessoa condenada na justiça eleitoral pela prática de abuso de poder econômico ou político ficaria inelegível ao contar da data da decisão dos juízes. Então é o seguinte, os caras leram o texto no plenário, aprovaram o texto. O texto dizia que a inelegibilidade, por exemplo, do Bolsonaro e de outros, começa a contar 8 anos a partir do momento da decisão judicial, tá bom? Da decisão dos juízes, e quando publicaram o texto, de fato, não era o texto discutido. O que é que mudou? Que os 8 anos passam a contar da eleição do fulano. Ou seja, passa a contar antes. Ou seja, a pessoa ganha tempo. É como se, em tese, ela já tivesse cumprido uma parte do tempo, né? Em tese não, na prática. E aí, isso faz com que o Bolsonaro possa aparecer em 2030, né? Eu espero que isso aconteça até lá. Espero que outras coisas aconteçam até lá. O texto lido e votado por todos nós não foi o mesmo publicado, disse o Guilherme Boulos, um dos que protestaram. Ele vai apresentar uma questão de ordem na Câmara pedindo explicações. E Laiá, né? Gente, ontem o general Heleno participou da CPI do golpe, né? E teve vários trechos importantes. A gente mostrou, inclusive, um trecho na abertura aqui, mostrando o general Heleno perdendo a compostura com a senadora Elisiane Gama, né? Elisiane Gama, que, aliás, estava ontem na inauguração do estúdio do ICL, né? A gente mostrou para alívio cômico, mas eu quero mostrar um trecho agora aqui, mostrando o general Heleno mentindo. O Guilherme Amado, ele fala isso toda vez que ele fala do general Heleno, né? O Guilherme Amado fala, ó, se tem uma coisa que eu posso falar sobre o general Heleno, é que o general Heleno mente. A cara dura, sabe? Mente das coisas assim, você vai ver um negócio e vai lá, mentira. E ontem na CPI, mais uma vez, né? Teve uma que pegaram o general Heleno no flagra. Tem um vídeo do Rogério Correia, que o Rogério Correia flagra o general Heleno na mentira. E aí vocês vejam como o general Heleno sai da mentira. Mentiroso é um negócio sério, né, cara? O mentiroso, ele nunca tá mentindo. Nunca. Você mostra uma coisa pra ele, ele dá um jeito. Ele vai torcer, ele vai sair pela lateral e vai embora. Vamos lá, ô Jimmy, coloca o vídeo pra gente. Pode deixar só o Rogério Correia na tela, tá? Que é um vídeo um pouquinho mais longo pra gente assistir, aí depois eu volto. A nossa mesa que possa passar aqui o vídeo 8 para mim, que é uma fala do general agora mesmo nessa reunião. Não, e eu quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa... Bem, fantasia. Passa, por favor, a imagem 7. Olha quem está ali. Palácio do Planalto. Reunião com o ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas. Participam ali da reunião o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o secretário-geral do Ministério da Defesa, Almir Garnier Santos, aquele que é golpista, está lá, o Mauro Cid. E o general Heleno, que disse que ele também não costumava ir nas reuniões do Comando das Forças Armadas. Se eu quiser, eu pego o vídeo, se eu acabou de dizer isso. Está lá também. O senhor mentiu? De jeito nenhum. Eu era convocado quando o presidente precisava de um órgão de inteligência participar da reunião, ele me convocava, eu comparecia à reunião. E o Mauro Cid não sentava à mesa? Não, jamais. O senhor mentiu para a gente, o senhor me desculpe. Hã? O senhor não faltou com a verdade com a gente, eu vou explicar por que o senhor fez isso. Na verdade, o senhor quis proteger o Jair Bolsonaro como se Mauro Cid, e assim estava sendo interpretado, não participava das reuniões e, portanto, não podia fazer delação.
Mas aí está Mauro Cid sentado à mesa, como sentou sempre, e ouviu tudo aquilo que foi dito. Então é óbvio. Alô. Senhores, o deputado Rogério Corrêa está falando. Ele está com a palavra e eu peço que a gente garanta. Muito bem, tá aí, né? É espetacular, né? O senhor, General Heleno, mentiu, hein? O General Heleno parece um personagem da Praça é Nossa, né? Ai, gente, e é isso, né? O Cid não participava de reuniões. Tá aqui a foto do Cid. Mas ele só estava ali em pé, veja a posição dele, ele estava em pé. Aí depois o Rogério Corrêa, num outro trecho do vídeo, que a gente não vai mostrar aqui, fala, mas o Heleno, ninguém tá falando que o Cid sentava na ponta da mesa e ficava dando ordem pro Bolsonaro. O grande valor que o Mauro Cid tem, que agora fez uma delação, é ter duas orelhas para escutar o que era dito. Não, o Cid não participava de reuniões. Não, tá aqui a foto do Cid participando de reuniões. Mas ele não participava, ele não falava, ele sentava na mesa. Pouco, não é disso que se está tratando aqui. Tem vídeo do próprio Bolsonaro. Quando o Cid começou a ficar enroscado com a Polícia Federal, falando que o Cid participava de reuniões do Bolsonaro com Putin. Como que não participava? O Bolsonaro falou. O Cid é o meu fiel escudeiro, participa de todas as reuniões comigo. E citou o Putin, reunião com o Putin. O Cid estava lá. Aí o Heleno falou, eu também não participava das reuniões. Pum, foto do Heleno. E aí, general? Não, mas eu só participava quando o presidente me chamava. Sim, o senhor vai participar quando quem chama o senhor? A Madre Teresa de Calcutá? É um mentiroso compulsivo. Compulsivo. Diante de uma fotografia, o cara consegue sair pela tangente. Tá aí provado mais uma vez, né? Não se acredita em absolutamente nada do que esse Heleno fala. Que, aliás, temos que parar de chamar essas pessoas de general, né? É uma bronca que eu tenho com isso também. O cara é general ainda? Não. Né? Isso é o mesmo do general Etchegóin, né? O famoso general Etchegóin. O Etchegóin hoje é lobista, empresário. Não é general. Vamos tirar esse título dessas pessoas, porque de fato elas não são mais isso. Né? O Heleno, né? Sei lá como é que é o sobrenome dessa criatura, nem lembro mais. É dose, né, gente? Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Nunca vimos o Rio Madeira tão baixo. Moradores ribeirinhos relatam transtornos com a seca na Amazônia. Aos 16 anos, Iremar Antônio Ferreira deixava o Paraná, onde via a soja matar o Rio Azul, como definiu a situação vivida pelo afluente do rio Piquiti. Hoje, aos 53 anos, Ferreira cita o medo de testemunhar processo semelhante agora no Rio Madeira. Morador de Nazaré, um distrito ribeirinho de Porto Velho, ele explica que a atual seca na Amazônia é agravada pelo contexto recente do desmatamento, expansão agrícola e garimpos ilegais, que derrubaram as matas ciliares e acabaram assoreando todos os rios. Uma matéria importante assinada pelo Lucas Altino e pela Ana Lúcia Azevedo. É uma matéria dessas matérias que a gente chama na imprensa de matéria de fundo, né? Uma matéria de fôlego. Então, por favor, se vocês puderem, depois tirem um tempo para ler. Essa matéria está, se eu não me engano, na capa do jornal o Globo. Já tivemos outras secas, mas essa está sendo a pior de todas. Estão aparecendo bancos de pedra que eu nunca tinha visto. Os próprios pilotos estão comentando. Nunca vimos o Rio Madeira tão baixo. Os barcos maiores estão tendo muita dificuldade porque há trechos com profundidade abaixo de 1,5 metro. Então, eles precisam levar menos carga e menos gente. Um impacto muito grande, afirma Ferreira, que é coordenador do Instituto Madeira Vivo. Os efeitos da seca são visíveis em grandes rios como o Rio Negro, o Solimões, o Purus, o Juruá e o Madeira. O nível do Negro desce 20 centímetros por dia, segundo o Serviço Geológico do Brasil. O volume de chuva na região norte está abaixo da média histórica, segundo uma nota conjunta deste mês do INPE, da Agência Nacional de Águas e do INMET. A vazão normal do Madeira está 35% abaixo da média do mês. Esse é o cenário que estamos enfrentando. É uma foto impressionante aqui, né? Para quem está vendo, quem está nos acompanhando na TV
e na internet, tem uma foto impressionante feita pelo Michael Dantas, da agência AFP. Isso aqui é do Rio Negro, né? Vocês estão vendo as embarcações aqui e todo este banco de areia aqui, ó, dá para ver a marca da água, né? Tudo isso aqui deveria estar submerso e não está. Vamos lá então, o que mais temos aqui? Olha que curioso, uma coisa bem curiosa, me chamou bastante atenção. Não que eu já não soubesse, mas é bom quando vira notícia, né? Tivemos aí algumas semanas atrás a anulação de várias provas da Odebrecht. Vocês lembram disso, né? Provas coletadas na Suíça, principalmente, trazidas para o Brasil, muitas delas de modo ilegal e também de modo que a gente pode imaginar que elas possam ter sido adulteradas, inclusive, né? Foram anuladas agora definitivamente pelo ministro Toffoli. Agora, eu acabei esquecendo de fazer o meu login na Folha hoje aqui, eu tô tendo que abrir as notícias com esses banners da Folha aqui. Agora, e aí muita gente falou, veja só que absurdo, inclusive na imprensa, tem um pessoal que não tem jeito, né, gente? 4 anos e meio de publicação das matérias da Vaza Jato, o pessoal ainda tá ali pendurado, né? E aí muita gente falou que é absurdo, porque agora os corruptos vão ser liberados, porque a Odebrecht vai fazer o que agora? Vai ter que devolver o dinheiro, né? O Estado vai... Olha os absurdos que as pessoas falam, né? Agora o Brasil vai ter que devolver o dinheiro da corrupção para o Odebrecht. Umas bobagens, né? Um raciocínio primário, que não faz nem sentido, né? Isso não vai acontecer, isso nem está no processo, isso não é nem objeto de discussão. E aí a Odebrecht vai ser beneficiada, porque isso aqui é bom para os corruptos, não sei o quê. Vejam que coisa curiosa e depois eu vou explicar por quê. Odebrecht pede ao STF para manter benefícios do acordo após a anulação de provas. Matéria da Constança Rezende, a Odebrecht enviou uma manifestação ao Supremo na terça-feira pedindo para que a companhia continue a gozar de todos os direitos e garantias previstos nos seus acordos de leniência. O pedido foi feito 20 dias após a decisão do Toffoli, que considerou imprestáveis as provas oriundas do acordo de leniência da Lava Jato. A empreiteira, que foi rebatizada de Novo Honor, pede que, mesmo assim, mesmo com a decisão do Toffoli, sejam mantidos os benefícios firmados no acordo. O que isso quer dizer? A gente lê benefícios firmados no acordo, eu acho que a notícia poderia ter sido escrita de um modo mais claro, porque para a narrativa predominante, fica parecendo que a Odebrecht o Estado vai ter que devolver o dinheiro para a Odebrecht e agora as provas não valem mais nada e ninguém vai sair culpado por isso e eles querem manter os benefícios. Não é isso que está por trás desse negócio. Há uma grande briga nos bastidores dessa história toda, até porque a Lava Jato está sendo investigada, né, de modo, agora sim, bastante sério. Há várias linhas de investigação dentro da Lava Jato para entender como foram feitos os acordos de leniência. Aliás, muitos acordos ainda hoje estão sob sigilo. O que é uma coisa muito estranha. Por que acordos que já foram fechados e terminaram, que foram fechados 5 anos atrás, estão sob sigilo ainda? Isso é uma coisa curiosa, né? Que, aliás, o juiz Eduardo Apio, que estava fazendo um excelente trabalho nesse ponto de vista, lá na 13ª Vara, estava atrás desse negócio, para colocar esses acordos ao público. Isso a gente está falando aqui de dinheiro público. Há uma grande guerra de bastidores, por quê? Porque, ao contrário do senso comum e das análises de boteco, a Odebrecht não está nada feliz com a revisão desses acordos. Por quê? Porque a Odebrecht aceitou fazer os acordos, já pagou vários milhões em multas, e ela queria, com esses acordos, ser reabilitada para fazer negócios, principalmente com o poder público no Brasil. Pode me colocar só eu na tela, viu, Jimmy, que está subindo esse banner chato hoje aqui, por favor. Então, ao contrário dos analistas e as analistas de bodega que a gente tem no Brasil, que ainda estão pendurados do Sérgio Moro, não tem felicidade nenhuma das empresas em o Toffoli ter anulado essas provas. Pelo contrário, isso aqui já é matéria, isso aqui já é conta paga para eles. Eles fizeram um acordo, pagaram multas, estão pagando multas, e isso reabilitou as empresas. Vocês entendem como a coisa está indo? E aí, assim,
De novo, o que é que está sob escrutínio agora? O ministro Luiz Felipe Salomão está olhando isso. Como esse dinheiro circulou por dentro da Lava Jato? Essa é a grande questão que ninguém nunca respondeu. Imaginem o seguinte: por que é que no Brasil a Petrobras ela é uma vítima da corrupção, né? Ela se colocou, inclusive, como assistente de acusação, a Petrobras. A Petrobras ajudou a participar da acusação de várias pessoas que foram condenadas por ter roubado o dinheiro da Petrobras. E parte do dinheiro voltou para os caixas da Petrobras. Segundo consta, 6 bilhões de reais. Então, no Brasil, a Petrobras é uma vítima. Por que que nos Estados Unidos ela teve que pagar uma multa? Vocês conseguem entender a lógica disso? No Brasil, ela recebeu o dinheiro por causa do Petrolão. Nos Estados Unidos, ela pagou o dinheiro por causa do Petrolão. Qual é a lógica? E aí, para fechar o programa de hoje, antes de dar tchau para o pessoal da TV Quirimurê e da Rádio Brasil Atual, pensem a seguinte hipótese. Multas são pagas no Brasil, né? Nos Estados Unidos, a Petrobras e as outras empresas têm que pagar as multas, elas têm que desembolsar o dinheiro. A Lava Jato faz um acordo com os americanos para que parte desse dinheiro desembolsado pela Petrobras e pelas outras empresas nos Estados Unidos volte para o Brasil, e parte desse dinheiro vai parar num fundo da Lava Jato com um CNPJ privado gerenciado pela Lava Jato. Vocês entenderam? O escândalo acontece no Brasil, as multas pelas empresas são pagas lá fora, esse dinheiro lá fora rola uma rachadinha desse dinheiro, uma parte fica nos Estados Unidos, outra parte volta para o Brasil. E uma parte dessa que volta para o Brasil, mais de 2 bilhões de reais, ia parar na mão de uma fundação com um CNPJ privado criada pela Lava Jato. Tá bom? Então fiquem com esse pensamento por aí, que eu acho, né, pra gente despertar, eu acho que o despertamento em relação à Lava Jato vai andar por esse caminho. Vai ser interessante de ver. Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí hoje. Estamos encerrando o programa. Muito obrigado, pessoal da TVT, da TV Quirimurê e da Rádio Brasil Atual. Nós voltamos com vocês amanhã, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. Gente, quem fica por aqui com a gente no finalzinho do programa, está começando o ICL Notícias primeira edição, então não saia daí. Lembrando que amanhã, 8 horas da noite, nós teremos uma super palestra com a Monja Cohen para falar sobre espiritualidade, para tratar de temas como ansiedade e depressão, os grandes males, né, do nosso mundo pós-moderno, principalmente a ansiedade, mas a depressão também, mas a ansiedade é uma coisa que atinge massivamente bilhões de pessoas pelo mundo, né, que sequer às vezes estão diagnosticadas, né? Então a gente vai ter essa super palestra, vai ser amanhã, é de graça, é exclusivo, é ao vivo, mais um super evento que só o ICL faz para vocês, né? Então olha só, icl.com.br/desperta. Garanta a sua vaga, o link vai ser enviado por e-mail, então você tem que entrar no link agora, icl.com.br/desperta, e é uma aula aberta, uma palestra, você pode convidar, não é só para especialista em teologia, nem nada disso, convida lá a mamãe, a tiazinha, a vovó, o vizinho, todo mundo, porque vai ser de fato uma super palestra amanhã de noite, às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo, grátis. icl.com.br/desperta. Muito obrigado, um beijo para todo mundo, nós voltamos amanhã, tchau. Turma, é amanhã o encontro com a Monja Cohen, a aula que vai ser aberta e gratuita, como vencer o estresse e a ansiedade. Monja Cohen é essa liderança espiritual tão sábia e tão amorosa que está nos dando essa oportunidade de aprender coisas que eu acho que todo mundo precisa hoje em dia. Quem não, né? Quem não passa por problemas com estresse e ansiedade. Então, se você já está inscrito ou inscrita, fica atento, porque amanhã vai chegar o link para você poder assistir a aula. E se você não está, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve agora rapidinho e vamos participar amanhã às 8 horas da noite desse encontro incrível.
Olá, eu sou a professora Carolina Casarim, do curso Moda e Modernismo no Brasil, e nas nossas aulas você vai aprender um pouco sobre a história do modernismo no Brasil, a história da moda, as relações entre moda e modernismo e a importância da aparência não só para o modernismo, mas para a gente de maneira geral no nosso dia a dia. Por que é importante a gente entender sobre a história das roupas? Por que é importante a gente ter consciência do valor político que a aparência tem e que os nossos modos de vestir têm? Mas além disso, você vai aprender muito mais. Te espero lá!